O Partido Verde realiza hoje em Teresina um seminário para discutir a formação de lideranças políticas do meio ambiente. O evento conta com a participação do médico sanitarista Eduardo Jorge, que foi candidato à presidência da República em 2014. Ele está aqui nos nossos estúdios. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Notícia da Manhã. Bom dia, doutor. Baiano, mas foi deputado por São Paulo, vários mandatos aí parlamentares entre deputado estadual e federal durante 20 anos, entre 83 e 2003. Esteve nessa disputa de 2014, agora para o ano que vem, o Partido Verde já lhe sondou para que o senhor pudesse mais uma vez ser candidato? Eu sou baiano e meio paraibano também. Morei muito tempo na Paraíba, mas estou em São Paulo desde 1971, quando eu cheguei lá na época da luta contra a ditadura ainda, né? E meus filhos são todos de lá, então eu tenho uma nacionalidade baiana, paraibana e paulista também, né? Mas sou nordestino. Que ótimo, né? Me chamou no Nordeste, eu venho, né? Eu vim aqui a pedido da Fundação de Educação Política do Partido Verde para ajudar a liderança do PV aqui no Piauí, a vereadora Tereza. Estão organizando esse evento para conversar sobre as ideias do programa do Partido Verde no Brasil e no mundo, né? Porque o Partido Verde é uma corrente mundial. Tem uma entidade chamada Global Green que reúne partidos verdes do mundo inteiro, da Alemanha, da Suécia, do Brasil, do México. Então nós temos um programa que é uma coisa que é um patrimônio incrível, né? A coisa mais importante do Partido Verde é o seu programa. Um programa muito bom, muito amplo, muito moderno para o século XXI. Então essa é a minha... Eu vim aqui para conversar com os militantes sobre isso, né? Aliás, a temática é extremamente atual, importante, cada vez mais importante. Mas deixa eu insistir um pouquinho na política, sobre essas pretensões, não sei se do senhor ainda, mas se do partido já existe. Eu entrei como candidato em 2014, porque o Partido Verde, com o seu programa, precisava, numa eleição tão importante como é a do presidencialismo no Brasil, que focaliza muito em personalidades até carismáticas e messiânicas, né? Então a gente é obrigado a ter um candidato a presidente, principalmente para quem tem um programa. Mas eu fui voluntário para ajudar o Partido Verde, porque sabia que já tinham 3 grandes candidaturas irremovíveis, né, que estavam disputando a ida para o segundo turno, que era da Marina, da Dilma e do Aécio, né? Nossa função era divulgar. O PV tem um programa, é um programa moderno, merece existir, o Brasil precisa de um Partido Verde. Mas em 14 está muito centrado nessas 3 figuras, né? A do ano que vem está bem diferente, né? O ano que vem é uma campanha completamente diferente, totalmente aberta, de alto risco para o Brasil, porque eu dizia muito em 14, como eu sou uma pessoa da origem socialista revolucionária, eu conheço bem essa história de esquerda, né? E eu dizia, aliás, isso é do PT, o senhor eu foi fui do PT? fundador do Partido Trabalhador, fui na luta contra a ditadura desde 17 anos, metido em organizações revolucionárias, fui fundador do Partido dos Trabalhadores em 79 e 80 e fiquei lá até 2003. Saí em 2003, portanto, não tem nada a ver com muita coisa, né? Bem antes do que estava acontecendo, por divergências políticas, né? Com a direção do Partido dos Trabalhadores, porque desde 1991, 92, eu fui líder do partido, inclusive, fui deputado 5 mandatos do PT. Desde 1991, 92, que eu vinha defendendo que o Brasil, uma democracia em consolidação, uma democracia jovem, um país que precisa ter muitas políticas ligadas à classe trabalhadora, precisava de uma aliança reformista forte. Isso era 1990, século passado. E essa aliança forte passava pelo entendimento pelos 2 partidos de esquerda, um social-democrata e um socialista, que era o PT e o PSDB. Essa minha tese insistente, até irritante, como dizia o Lula, né? É que me levou a um rompimento em 2003 com o Partido dos Trabalhadores e com o PSDB, porque os 2 não se entendiam, ficavam brigando, são partidos semelhantes, da mesma origem socialista, um social-democrata e um socialista, e não se entendem, ficam disputando o poder pelo poder. O Brasil avançou na democracia, eu não sou desses que ficam rememorando, a ditadura era melhor, a ditadura era muito pior, em muitos aspectos. A gente avançou da redemocratização para cá, com a Constituinte Democrática de 87 e 88, na área da saúde, da educação, da habitação, do meio ambiente, todas as áreas. O povo reclama da saúde, por exemplo, eu sou da área da saúde a vida toda, né? Saúde e seguridade. O povo reclama, realmente, reclama e com razão, porque ainda falta muita coisa. Mas se eu for comparar, eu era médico de saúde pública numa área paupérrima de São Paulo, na década de 70, eu me formei em 73, né? Eu, minha mulher, médica também. E eu posso comparar os indicadores de saúde de 70 com os de hoje. Nós melhoramos muito, mas ainda falta muito. É como uma montanha que tem que subir, que é alta, nós estamos ali no terço inicial
Mas estamos no rumo certo, que é construir um sistema universal, como tem na Alemanha, como tem na Inglaterra, mas isso demora. Então, a democracia foi boa para o Brasil, não há dúvida, né? Mas na questão política, no entendimento político dos partidos políticos, realmente a gente não avançou muito. E hoje, a crise econômica, diante da incompetência, dos desvarios e erros que o Partido dos Trabalhadores cometeu nesses 12 anos, mas a crise econômica é um fato, mas a crise política é a mais grave hoje na democracia no Brasil. E o que o senhor defende para o PV nesse ambiente de crise política? O PV teve uma posição bastante clara nessa crise política, né? Que é a lei deve valer para todos, é uma questão republicana. Então, o governo da presidente Dilma, infelizmente, cometeu irregularidades muito graves. Não estou falando da incompetência, que é outro problema, porque no presidencialismo a incompetência não é resolvida. Se você elege um presidente incompetente, ele é incompetente 4 anos, diferente do parlamentarismo que nós defendemos. Se um governo é incompetente, ele pode ser substituído hoje. Inclusive a Câmara, se é incompetente e é ruim como essa hoje do Brasil, que é a pior Câmara Federal desde a redemocratização, no parlamentarismo já podiam estar em casa. Presidente, Câmara, sem nenhuma crise, sem nenhuma necessidade de revolução. No presidencialismo não é. Você elege um presidente e uma Câmara tem que aguentar a incompetência dele durante 4 anos. Portanto, a presidente Dilma cometeu irregularidades muito graves no governo dela e a solução constitucional era o impeachment, o afastamento. O PV defendeu isso. Mas essa lei que vale para a presidente Dilma, vale para o presidente Temer, que também já se revelou que além de não ter competência, ele também está metido em irregularidades graves, já deveria ter sido afastado. Eu explico isso já, que eu vi o retratinho do Sarney. O presidente Temer cometeu irregularidades também, já devia ter sido afastado. A nossa posição foi pelo apoiar o voto do juiz Herman Benjamin no julgamento do TSE, aliás, um nordestino, paraibano, aqui de Catolé do Rocha. A nossa posição foi apoiar o voto do Herman Benjamin e ele já devia ter sido afastado. Como também o senador Aécio, que também se revelou com as investigações, que também está comprometido, já devia ter sido afastado do Congresso. A lei que valeu corretamente para a presidente Dilma devia estar valendo para o presidente Temer, já devia ter sido afastado, e deve valer também para o senador Aécio. Essa é a posição do PV. Quanto ao governo Temer, né, foi a solução constitucional. Eu não votei nele. Ele era vice da Dilma, né? A Constituição prevê que, afastada ela, assume ele. Até que tomou algumas medidas importantes, que foi botar uma equipe econômica mais competente do que a da Dilma, que já tem até alguns resultados, poucos, mas já tem nesse período. Mas o problema é que ele está comprometido com irregularidades. Ele tinha que ser afastado. O caso do ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho. O Sarney, isso foi discutido lá no partido, ele recebeu um convite pessoal. Porque, às vezes, as pessoas não sabem, até tem muito preconceito por causa do nome do pai dele, mas o Sarney é o único deputado hoje, nessa Câmara péssima, que é a pior Câmara da redemocratização, o Sarney é o único deputado ambientalista do Congresso. Durante todo esse período, ele segurava a frente ambientalista, todas as investidas reacionárias de setores ruralistas mais conservadores, era o Sarney que enfrentava. Então, o Sarney tem méritos pessoais nessa questão ambiental, tem crédito pessoal. Ele foi convidado por uma questão pessoal. Ele foi lá no diretório e disse: sou convidado, o que vocês acham? A gente não vai participar nem apoiar o governo. Era uma decisão pessoal. Agora, se você vai lá e procura ajudar o governo numa crise, num período tão difícil como esse, faça o melhor possível, mas vai pessoalmente. Não me envolve. O PV não está no governo com o Temer. A bancada federal, outro dia eu vi, né, e no Facebook me cobram muito, porque o deputado votou com o Temer, votou contra aceitar o julgamento do Temer. A bancada nossa é pequena e dividida. Infelizmente, aliás, tem quatro se comportam como oposição e 2 que se comportam como governo, né? Infelizmente. Então, essa situação. É preciso votar melhor, inclusive no PV. Na hora de votar no PV, quem tiver confiança conosco, por favor, estude o currículo dos deputados para não mandar gente, que depois vai vergonha para a gente lá em Brasília. Aí eu vou dizer como o senhor dizia em 2014, não tenho nada com isso, não tenho nada a ver com isso. Muito obrigada, nós conversamos aqui com o médico sanitarista Eduardo Jorge, que está hoje em Teresina para discutir com o Partido Verde muitos temas relacionados especialmente ao meio ambiente. Muito obrigada pela presença, um ótimo dia para o senhor. Boa estada aqui em Teresina e boas discussões. Obrigado, Nádia. Elivaldo, vamos à última de hoje. Nádia, como hoje está o doutor Eduardo Jorge,
Na segunda-feira estará também uma outra personalidade nacional, que é muito importante nessa Câmara, embora com esse perfil que o doutor Eduardo falou agora há pouco. Trata-se do relator da reforma tributária na Câmara Federal, o deputado Luiz Carlos Rauli. Ele é do PSDB do Paraná. Ele vem ao Piauí para uma palestra na sede da UAB às 7h sobre o tema e terá como debatedores o secretário de Fazenda do Estado, Rafael Foteles, e o deputado federal Júlio César Lima, que preside a Frente Municipalista na Câmara Federal. Muito obrigada, Livaldo. Um ótimo dia para você. Um bom final de semana, Nádia. Bom final de semana.